Torcedor do Vasco, tudo bom? Melhor agora me dirigindo a você. Vamos que vamos, trazendo o melhor do noticiário vascaíno para os inscritos do canal Detetives Vascaínos. E neste boletim de hoje vamos abordar, lógico, os assuntos do Vasco, priorizando o duelo do próximo domingo contra o Cruzeiro lá em Uberlândia e trazer alguns tópicos importantes. E destacar também uma matéria especial sobre a Copa do Brasil. Estamos a uma semana do primeiro jogo entre Vasco e Operário. Quem passar vai para as oitavas de final. Mas afinal, o que esperar desse time do Operário campeão paranaense 2025? Olha, convidei um experiente repórter do Paraná que vai contar todos os detalhes do nosso adversário da próxima quinta-feira. Portanto, dedo no like, compartilhe o conteúdo, jogue seus grupos de zap ou em redes sociais e venha se tornar mais um inscrito do canal. Vamos em frente. Bom, vamos dividir então o noticiário do Vasco entre o futuro e o presente. Bora iniciar com o futuro. Como todos sabem, o Vasco volta a jogar pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, feriado do Trabalhador, dia 1º de maio. O adversário será o Operário, o atual campeão paranaense e que na Série B ainda não disse a que veio, ocupando hoje a 15ª colocação com apenas 4 pontos. Quem passar avança para as oitavas de final. Óbvio que o fato de estar mal num campeonato não quer dizer que num jogo de mata-mata a situação permaneça. Regulamentos diferentes e toda uma atmosfera contrária ao campeonato por pontos corridos. Sempre bom a gente saber também como joga o nosso adversário, os pontos fortes, os principais jogadores e conhecer um pouco desse plantel. E eu tive esse pensamento. Para colocar tudo em prática, convidei o experiente repórter Dudu Guimarães, que é setorista do Operário pela Rádio Clube Pontagrossense 94,1. O Dudu fez um raio-x completo do time paranaense. Então, vamos ouvi-lo. Olá, Marcos, tudo bem? Um grande abraço para você, um abraço a todo mundo que está ligado no canal Detetives Vascaínos. Prazer enorme estar conversando com os amigos, com a imensa torcida vascaína, né, falando um pouquinho do Operário Ferroviário, adversário do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. O Operário que foi campeão paranaense, né, neste ano, conquistou o título aí depois de 10 anos, né, havia conquistado em 2015 e voltou a vencer agora em 2025, em 2 grandes jogos, né, contra o Maringá, final do interior esse ano aqui no estado do Paraná. Em 2 jogos o Operário acabou vencendo nos pênaltis, né, após 2 empates, 2-2 no primeiro jogo em Maringá, 1-1 aqui em Ponta Grossa, e nos pênaltis o Operário venceu por 5-4. O Operário que começou um pouco irregular essa Série B do Campeonato Brasileiro, né, nas 3 primeiras rodadas aí obteve uma vitória na estreia contra o Criciúma e 2 derrotas seguidas, né, para Goiás em casa, aqui em Ponta Grossa por 2-1 de virada, e na última quarta-feira acabou perdendo para a equipe do Avaí lá em Florianópolis pelo placar de 1-0. Mas é um time que tem muita qualidade, né? Um time que tem um sistema defensivo muito sólido, né? Começando pelo seu goleiro, Elias, um baita de um goleiro que passa muita segurança, né, pro time, pro torcedor. O torcedor tem muita confiança no Elias e já pelo pouco tempo que ele está aqui em Ponta Grossa, já se tornou um ídolo da torcida, né? Principalmente porque o Elias defendeu o pênalti que decretou o título de campeão paranaense para o Operário contra o Maringá. Tem o Joseph e o Alan Godoy, 2 zagueiros de muita qualidade, muita experiência, né? Tem o Jaci ali no meio campo como cão de guarda, né? 2 laterais eficientes, né? O Diogo Matheus e o Gabriel Feliciano. Também ali o Gabriel Bosquilha, né? Que é o cabeça pensante do Operário, camisa 10, é um dos jogadores mais talentosos, né, do elenco do Fantasma, se não o mais, e foi eleito inclusive o craque do Campeonato Paranaense, o melhor jogador. Então é um jogador que requer aí uma atenção especial, sem dúvida nenhuma, do Vasco da Gama. E também lá na frente, né, tem o Rodrigo Rodrigues, que é um jogador também de muita qualidade, o Alano, né, um jogador rápido, incisivo pelo lado direito. Tem o Daniel Amorim, que já passou pelo Vasco, inclusive, né, Vinícius Mingotti, são os 2 camisas 9, né, que o Operário tem no elenco desse ano. Então é um time que tem muito a evoluir, né? O Bruno Pivetti sempre fala, né, nas suas entrevistas coletivas que o Operário tem muito a evoluir ainda durante a temporada. O Pivetti está iniciando o trabalho dele, né, já conquistou um título, né? Então isso dá uma tranquilidade para ele na sequência da temporada.
Então, é um time que tem muito a crescer ainda durante a temporada. Claro que teve alguns jogadores que chegaram, né, depois da conquista do título de campeão paranaense, jogadores que saíram, enfim, mas é uma equipe que está muito bem montada, né, foi um time que foi muito bem montado pela diretoria, pelo Bruno Pivetti, e tem muito a evoluir, sem dúvida, ainda na temporada, e vai brigar, né, pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, no ano que vem. Falando da Copa do Brasil, né, Marcos, 2 jogos, primeiro jogo aqui em Ponta Grossa, dia 1º de maio, justamente no dia do aniversário do Operário, dia que o Operário vai completar 113 anos, né, então esse jogo já está sendo aguardado com muita expectativa aqui em Ponta Grossa, contra o Vasco, né, que já se enfrentaram 4 vezes na história, né, 2 vitórias para cada lado, então está cercado de muita expectativa esse primeiro jogo aqui em Ponta Grossa, justamente pelo fato de ser no dia do aniversário da cidade, aliás, do aniversário do clube, né? E aí o segundo jogo, dia 20, aí no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, São Januário vai receber um grande público, né, para acompanhar aí quem vai para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muito se falou que o presidente do Operário, né, o Álvaro Góes, acabou desprezando o Vasco, né, muito pelo contrário, o Álvaro respeita demais a grandeza do Vasco da Gama, né, isso ele deixou claro em entrevistas, inclusive na nossa emissora, né, claro que hoje é fácil, né, para você editar uma entrevista, uma fala, enfim, mas o Álvaro tem todo o respeito, assim como todos em Ponta Grossa, respeita demais o Vasco da Gama e sabe que o Operário vai ter muita dificuldade nos 2 jogos contra o Vasco. Então, a gente está ansioso aqui também, né, por esse embate aqui em Ponta Grossa, dia 1º de maio, contra o Vasco da Gama, às 16 horas, no estádio Germano Krieger, o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Tá certo, Marcos? Foi um prazer enorme conversar com vocês, canal Detetives Vascaínos. O meu pai, né, falecido pai, era torcedor do Vasco, né, então eu não sou torcedor do Vasco, sou torcedor do Operário, mas tenho, né, por conta do meu pai aí um carinho pelo Vasco da Gama, então total respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, né, que tantos craques já passaram, já vestiram a camisa, né, Cruz Maltina, então a gente está esperando o Vasco da Gama aqui em Ponta Grossa, dia 1º de maio, para que tenhamos um grande jogo, sem dúvida nenhuma, no estádio Germano Krieger, que vai receber, sem dúvida, um grande público no dia 1º de maio. Valeu, Marcos, um forte abraço a você, a toda a nação vascaína, nossos respeitos, e estamos aí à disposição dos amigos, para quando precisar, a gente está à disposição para falar do Operário Ferroviário. Valeu, Marcos, um forte abraço. Valeu demais, Dudu, legal até saber que seu pai era vascaíno, boa coincidência aqui pra gente. E só um parêntese rápido, né, porque recentemente o Operário, ele anunciou 2 ex-vascaínos, o zagueiro Miranda, né, que todos conhecem, e o ex-lateral esquerdo, né, que já atuou um pouquinho pelo Vasco, o Jefferson, que também aqui não deixou saudade. E esse jogo promete, meus amigos, até porque, como o Dudu falou, é dia do aniversário do Operário. Então, a torcida promete lotar o estádio, fazer uma grande festa, e os vascaínos já esgotaram os ingressos destinados aos visitantes. Então tem tudo para ser aí um belo jogo de futebol e que o Vasco consiga jogar com inteligência e trazer um bom resultado na bagagem para decidir em casa aí com mais calma a classificação. Bom, agora sim vamos prosseguir, falar do presente. Separei alguns tópicos aí sobre o Vasco, que começou a treinar hoje visando o duelo do próximo domingo contra o Cruzeiro. Prioridade máxima do Carille era relaxar os jogadores e administrar essa situação do aspecto físico, porque o time ainda vem deixando muito a desejar na segunda etapa. Uma vantagem para esse jogo é que o Cruzeiro vai jogar hoje à noite, né? Pela Sul-Americana e lá no Chile, contra o Palestino. Então, ele vai ter que retornar em seguida e vai ter pouco tempo, né, para se preparar para esse duelo com o Vasco. Apesar que muito se fala que será colocada aí uma equipe mais alternativa em campo. Vários jogadores aí, principais aí, estão sendo poupados. Provável que joguem, inclusive, até contra o Vasco. Mas o Carille está ainda também preocupado com a questão da organização do time, né, do meio para frente. Ele está buscando alternativas para melhorar essa situação. Lembrando que o Vasco vem de 2 jogos
sem fazer gol. E isso incomoda um pouco. Por outro lado, o treinador comemora o aspecto defensivo, já que o time também está a 2 jogos sem sofrer gols. Vem de 2 empates aí por 0-0. Então o objetivo do Carille é buscar esse equilíbrio e para isso vai fazer os ajustes necessários nesses treinamentos. Nem que ele precisa aí fazer mais mudanças no time. E só um outro parênteses rápido em relação ao Cruzeiro, só para terminar, o time mineiro já tem um desfalque certo para essa partida de domingo, hein? Trata-se do zagueiro Fabrício Bruno, aquele que jogou aqui no Flamengo, que tomou o seu 3º cartão amarelo contra o Bragantino e fica de fora. Provável que a zaga seja formada aí pelo Jonathan Jesus e o Lucas Vilauba. Veremos. Bom, meus amigos, então estou indo nessa. Aí está o noticiário do Vasco de hoje e com uma matéria especial sobre o Operário. Prestigiem o trabalho do amigo. Muito obrigado pela moral. Vamos em frente. Até amanhã.